Damos início, nesse momento, à palestra de encerramento do seminário, Capacidades Institucionais de Avaliação. Para compor a mesa, convidamos como debatedor o professor Alcides Gussi, coordenador do mestrado em Avaliação de Políticas Públicas da Universidade Federal do Ceará. Como palestrante, convidamos Martha Maguire, da Sociedade Canadense de Avaliação. Queria pedir desculpa para a mestre de cerimônia, não contei para ela que mais 2 pessoas vão estar na mesa, tá? Eu e o Breiner. Foi eleito o debatedor mais charmoso do evento. Neste momento, teremos tradução português e inglês. Aos que desejarem, retirem seus aparelhos de tradução simultânea na recepção deste auditório. Marta, muito obrigada pela sua presença. Ok? Are you listening? I can indeed. We're just testing the equipment to make sure that when they speak in Portuguese, I can understand it. So, thank you. A suggestion. When I speak, I'm supposed to remove the headset. It's amazing to be here, and I really appreciate being here. Being the final presenter on the final day, I really appreciate seeing as many of you who are still here as are. So we'll try to make it interesting. What we'd like to do today is actually, rather than just me presenting, is to make it more dialogue amongst the 4 of us. And I'm just going to borrow this from you for a few minutes. What I'm going to be talking, or we are going to be talking about today, is building institutional capacity, which really means how to build your organization. The organizations such as RBMA, the Canadian Evaluation Society, are now being called Voluntary Organizations for Professional Evaluation, VOPEs. So that's a term you'll hear us use fairly frequently, and I don't know how it translates, but a VOPE is still a VOPE, and the term that we use. What we're going to do today, actually, is we all have our roles. I've been asked by a group, they're an evaluation advisory group, who are, oh yeah, we've got slides too, who want to do an evaluation. And so each of us have a certain role. Marcia will be a funder who is, No, he will be the funder. no, you're the 16-year-old. Brain. We're a little confused. Okay, I'll let you each. He's the 16 years old. Okay, I'll let you each introduce yourselves, because otherwise I'll never get it straight, and I'm just meeting these people for the first time. Okay. So, I'll let you start. Ok, Marta, nós estamos te procurando como a nossa conselheira, porque nós temos uma tarefa de montar um time. Eu sou a gerente desse programa. Espera um pouquinho, ela precisa botar o fone, mas... Mas That's porque ela já okay, I sabe tudo understood de what cor. she Ela said, sabe a so novela that's de right. cor. O Breiner é I o do. nosso financiador. E o Alcides, ele representa o nosso grupo de usuários. Ele é um rapaz de 16 anos de idade. Ok. So this is the 16. 16 anos. Oh, 16 wonderful. anos. Então, financiador, por favor.
precisamos montar um time para avaliar o impacto do financiamento de programas para jovens ou crianças em situação de rua. Que competências o time precisa ter e como podemos encontrar as pessoas certas? Well, first of all, being an evaluator, I can't just answer a question. I have to ask questions, right? I need to know a lot more about what it is you want to do in order to think about this. It also gives me time to just kind of think it through and think what I might say. So one of the questions I need to ask is, why are you doing this evaluation? Who will be using the results of the evaluation, the findings? What kinds of decisions might they be making? And I'm really pleased that there are representatives from different stakeholder groups here, because I suspect some of you have different ideas about the purpose, why you might do it. So tell me. Nós tomaremos decisões sobre a renovação do financiamento. E precisamos saber se o programa faz diferença na vida dessas crianças e desses jovens. Nós, do time de implementadores, e eu, como gerente do programa, queremos mostrar que estamos fazendo a diferença. E queremos ouvir ideias sobre como melhorar a operacionalização do programa, o desenho do programa, a implementação e seus resultados. E eu, Marta, eu quero saber se esse programa vai atingir a todas as crianças, e também eu agregaria se esse programa vai realmente permanecer, se não vai, se vai ter durabilidade. So you went through the program yourself. Já passei, por outros programas, inclusive. Okay. Well, this is a fairly complex program because it funds several schools in several locations, and you're asking, really, does it make a difference? So you want to do an impact evaluation. And so you need a team that's extremely competent. So let's think for a moment. How do we know what competencies evaluators need? There's a lot of work that's gone on around competencies and what they are. I come from the Canadian Evaluation Society, and we have a professional designation program where people who are evaluators can get credentialed, become a credentialed evaluator by demonstrating that they have the competencies needed. So why don't we just go through the competencies and talk a bit about what they need. The first is reflective practice. That means that an evaluator who is competent will think about what they're doing. They will think about the ethics. They will think about the human rights. And they will also think about their own strengths and limitations. And it's one of the reasons we so often do evaluations as a team, because if you look at all the competencies that an evaluator has to be, we walk on water, right? If that were all in one person. But in fact, in most instances, it doesn't happen. I mean, you could be kind of good at something and really outstanding at something else. But to do an outstanding evaluation, you want to have team members that bring all the competencies in a very strong and outstanding way. So actually, when we do evaluations, we call it the wow factor. How can we make this evaluation wow? How can we build a team that has all of this? And
that comes with reflective practice. Now, the second one is more the sort of thing I think many people think about, particularly someone like a funder who's engaging an evaluator. They want to make sure they have all the technical skills. They want them to be able to do the right design, to know how to do the data collection, to be able to do the data collection, do the analysis, and write a report that is useful. So this technical piece is but one piece of it, and yet it's often what most people focus on. So the third is that situational practice. So I'm here in Brazil. It's my first time in Brazil. So would it be appropriate for me to tell this group of people exactly what they should do? How appropriate is that? Anyone with an answer out there? Is that what I should do as an evaluator? Come into Brazil from Canada and say, this is what you must do, this is the right thing to do? No, absolutely not. Absolutely not. I can bring my skills, I can bring my knowledge, I can share it, but I have to recognize that this is a unique situation and that I need to learn as much from you as anything else. So evaluators also have to be learners. They have to, it helps if they've had a fair amount of different experience so that they can recognize situations and sensitivities, but never lose sight of the fact that each situation you step into is likely to be a different sort of situation, and that you have as much learning to do as you have sharing of knowledge. Okay, so the third is management practice. That's project management, basically. You need to know how to do your work plan, figure out the budget, how to keep the project on time and on budget. Because, I'm sure the funder does care that I'm not going to come back and say I need more money. I care because I don't want to have to come back and say I need more money, because I know the funder only has so much. So in fact, I may have to eat it if in fact it goes over budget. But most importantly, you want high quality work. And of course, project management is also quality control, making sure that the data you collect is collected properly and everything is done right. So the next thing is finally interpersonal practice. And I was in a workshop done by Teresa, and you have to, Tomas Chianca, yesterday, and Teresa, day before yesterday, time goes fast. And Teresa talked about the importance of negotiation, of when you sit down, as you do with an advisory group like this, you have to figure out together what this evaluation is going to look like. So you need to find a team of people that can bring those qualities to the table. What a challenge. But we do client satisfaction. Desculpa, estou falando inglês. Mas nós fazemos vários tipos de pesquisa de opinião. Isso já pode ser, então, considerado uma avaliação? Well, it's a good start. At least you're getting some information. But particularly with an evaluation like this that's going to be fairly complex, you want to get information from multiple sources using multiple methods. And one of the things that we'll need to do together is figure out what are the evaluation questions that you need to have asked. This is why I asked about the purpose in the first place, but we'll need to work together to get those, and then we'll have to, your client satisfaction surveys will be
good for us to be able to look at. And I'm really glad that there is something there. I'll also ask you about other information that you have, because I rather suspect that you have additional information. There'll be planning documents. You may keep client records, that sort of thing. You may keep in touch with some of the kids that leave and hear back from them, have stories. And stories are very, very powerful. And when we put together multiple methods, of course, we want both quantitative and qualitative data. So that will be important. Então, nós sabemos que competências esse time precisa. E aí aquela pergunta inevitável, a pergunta básica. Como encontrar essas pessoas? That's a really good question. And of course, because I don't know all that much about Brazil, I really have some questions to ask you. I know that RBMA exists, but do they have lists of evaluators? Can you go on the site and get contact, names and contact? What does our RBMA have? Do they have that? Is anybody awake? Pode falar, viu? Pode entrar na nossa novela aqui, não precisa ficar só assistindo. If I'm looking for an evaluator, can I go on your site and find evaluators? Of course. Excellent. Can you put up, as a funder, could you put up a request for proposal and as a piece of information that evaluators could look at and respond to? Okay, an evaluator? But is her name on the website? So far, she But that's the thing about, one of the reasons I'm trying to find out is sort of what tools do you have out there in order to connect people who need evaluators with people who do evaluation. And one of the things that VOPE, like RBMA, can do is actually strengthen the ability to do that. A strong institutional capacity, which is one of the things that Eval Partners has referred to, helps to create strong individual capacity through professional development, through setting standards, all sorts of things like that. And it can also create an enabling environment where people who use evaluation know they can go and connect with evaluators, know that they can learn about the standards, know that they can learn about what competencies to expect. So one of the really important things in any environment is that strong institutional capacity. A very, very strong organization helps to create strong evaluation. So, any comments on that? So what do you need then to build a strong organization? How many here do organizational development as well as evaluation? Work with organizations to do strategic planning, to help develop their organizational structure. Anyone here do that? Okay, so you have an idea of what goes into a strong organization. And it doesn't matter whether it's a voluntary organization for professional evaluation or an organization actually doing providing a service. The elements are all pretty much the same. You first need to know what your strategy is. And of course, RBMA has done a lot of thinking about that. You need a structure, and that structure includes both a governance structure
and an organizational structure. That's something that RBMA is still discussing and thinking about. You need processes in place to help make sure, for example, to do an event like this, you're dealing with money. You need the processes in place to do the financial planning and management. You need to have the people that can do it. If you are an organization, you need that on an ongoing basis. And of course, you do need the human resources. You also, one of the things when you decide a strategy, that's at a high level, but ultimately you need to get down to thinking about what are the programs, the services, the projects that we're going to do. And there are quite a few options available for a VOPE, an evaluation organization. And then finally, guess what evaluation societies or VOPEs need to think about? Evaluation. You need to know whether or not you're achieving what you want to do. And in order to do that, sometimes you have to move to a more formalized structure. So any thoughts on that? I know I've kind of taken us off topic, but would it be important, do you think, for you, since you're the funder, to get in touch with RBMA and start to learn more about all of this? Eu estou pensando porque nós somos uma organização que não temos uma tradição em fazer avaliação e eu preciso pensar em como é que eu convenço os outros que dividem o dinheiro comigo, como é que a gente pode construir uma cultura de avaliação nessa organização. Ah, yes, okay. And I just want to clarify something. Is that I didn't mean that the organization itself would conduct evaluations, but they would be the vehicle to get funders like yourself in touch with that. But as an organization, has any work been done with RBMA to determine whether you are achieving the goals you set out to achieve? That's going to be important. So evaluating yourself is also important. But most of the VOPEs don't do evaluations. They're not the ones that do the evaluations. But what they can do is facilitate the connection between evaluators, people who do evaluation, and people who use evaluation. Ô, Brenner, você não quer dar um dinheirinho para a gente poder fazer a nossa avaliação da rede, então? Claro. Of course. Então, toda essa reflexão da Marta vem muito de encontro a tudo que a gente tem discutido dentro do Comitê Gestor no último ano. E a oportunidade de não só tê-la aqui, mas tê-la como uma conselheira, nos dá bastante esperança de que a gente vai avançar um pouco mais com a rede, que hoje é uma organização totalmente informal, mas já cheia de desafios e cheia de responsabilidades, né, e com processos que ainda não estão muito profissionalizados e com trabalho muito voluntário. Então, a gente já sofre um pouco a sobrecarga disso. Então, precisamos avançar e trabalhar nessa melhor organização e profissionalização rumo à formalização. E isso a gente discutiu ontem na nossa reunião da rede. Eu queria compartilhar isso com vocês. Continuamos? Yes, let's do. Unless a 16-year-old would like to make a comment. Bem, eu achei que a minha participação fosse maior nesse processo. Pode ser maior. Não, porque é o seguinte, eu fiquei pensando na questão das capacidades institucionais, da formalização,
E a rede, ela tem tentado uma amplitude, uma diversidade de stakeholders o tempo todo, né? E aí eu fico me perguntando, um rapaz de 16 anos que vive cotidianamente as políticas, ele teria acesso à Volpe, né? Ele poderia participar de alguma forma, né? Mesmo que não seja como um avaliador profissional, mas demandando avaliações, né? Oi? Isso, entendendo as avaliações, compreendendo o que se coloca, entrando no campo de avaliação, para se compreender melhor, para compreender o seu cotidiano, as mudanças. Entende, Marta? You pose an interesting question. You know, I think what you raise for me is a really critical thing that we as evaluators sometimes lose sight of, is the users of the programs that we evaluate and how we integrate them in to the whole evaluation process. And I think that, in fact, you know, we tend to talk about professional evaluation, but for the most part, it's not rocket science. And we can explain it to stakeholders. You know, whether they're 16 years old, even people with limited intellectual capacity, people with developmental disabilities, they can become part of the process. It's as simple as saying, we want to know whether this program works for you. And that kind of language works. We need to understand what it did for you. What was your life like before the program? What is it like while you're participating? And what is it like after? What difference does it make? So yes, definitely. And if people aren't letting you have your voice, you should insist. Eu queria fazer Foi o que eu fiz. um complemento a essa situação, que é o seguinte: vocês aí da plateia são os nossos meninos de 16 anos. Então, a gente gostaria muito de ouvir vocês, não só sobre a avaliação do seminário, mas sempre ouvir vocês sobre como melhorar o que a gente já está fazendo pela rede e propor novas coisas. A gente até pretende fazer isso de forma mais estruturada, no que vocês pretendem ter da rede enquanto serviços. Hoje nós fazemos o seminário, nós publicamos informações, nós apoiamos a revista brasileira de monitoramento e avaliação, que é bastante esforço, mas o que mais que vocês querem? O que vocês gostariam de ter enquanto participantes de uma rede como esta? O que vocês estão buscando lá? E o que mais a gente pode fazer? A gente tem alguns espelhos, alguns exemplos, né? A gente se espelha bastante na Associação Americana, na Sociedade Canadense. Por exemplo, eles já estão há 30 anos caminhando e a Marta conta que eles têm um programa de acreditação de profissionais. Eu acho que isso para nós pode ser uma coisa de pensar em longo prazo, mas a Associação Americana tem milhares de coisas, tem webinários, tem grupos de discussão, tem grupos temáticos, tem bibliografia, tem cursos à distância. Então, dá para ampliar bastante conforme a gente for se profissionalizando. E claro, nós não somos americanos, né? Ouvir de vocês quais são as necessidades de vocês enquanto profissionais atuando nesse ramo, ou que querem atuar nesse ramo, ou que precisam demandar serviços nesse ramo, é muito importante. Eu gostaria que a plataforma fosse mais ativa, assim, tivesse mais comunicação. Você tem o perfil de quem faz parte da rede? Tenho. Uhum. Não são só avaliadores, eu imagino, né? Não. Bom, vamos ver. A gente fez aquela pesquisa, né? E dos 4.570, apenas 83 responderam.
Não quero dizer que apenas 83 dos 4.570 estão envolvidos no campo da avaliação. Assim, lógico que não são todos. Lá tem muitos estudantes, muitos professores, pesquisadores, tem consultores de outras áreas, né, que querem também se desenvolver nessa área, tem pessoas do setor público, pessoas de ONGs, pessoas do setor privado, tem até políticos na rede, poucos, mas tem, né, que é uma coisa legal. Então, é por isso, como a rede é aberta, é bem diversificado, né? Mas eu diria que, por exemplo, mais da metade é do setor público, das várias esferas. E tem uma concentração de membros em alguns estados, em alguns lugares, mais São Paulo, Brasília, Ceará, Rio de Janeiro, né? São os maiores lugares, assim, que aos poucos vai expandindo para o interior. E a gente vai mapeando isso de vez em quando. Eu costumo fazer um balanço e trazer, mas esse ano eu não consegui. A Lenira quer fazer uma pergunta. Primeiro, eu queria cumprimentar, dar os parabéns aos nossos artistas, arteiros. E segundo, eu gostaria de colocar, não só para a Marta, mas para todos nós, como reflexão, o seguinte. A Marta não teve ainda condições de entender muito bem o nosso jeitinho brasileiro. Mas eu acho que a rede, até o presente momento, ela reflete o nosso jeitinho brasileiro. Ela tem pessoas, tem instituições de pesquisa, de avaliação, ela tem financiadores, tudo dentro de um grande cesto. Eu considero isso muito bom, mas também tenho a preocupação que a Márcia tem manifestado constantemente, da necessidade de institucionalizar a rede. A minha preocupação e a minha socialização dessa preocupação é como institucionalizar, fortalecendo a rede, sem perder o jeitinho brasileiro, ou seja, sem acomodar esses vários perfis que hoje estão convivendo bem dentro da rede. Poderia ser muito antagônico, mas a gente está conseguindo conviver com perfis muito diversificados dentro dessa grande cesta que virou da grande rede que virou a rede, né? Você está querendo falar sobre a flexibilidade, né, da rede, que é um valor nosso, né? É tão bom ser flexível e resolver, tomar decisões rápidas e poder contornar problemas rapidamente. A gente tem que, o desafio nosso agora é pensar num modelo que garanta ao máximo a manutenção de toda essa flexibilidade, toda essa inclusão, de toda essa diversidade que nós temos, né? E a gente nunca vai escapar do trabalho voluntário. É que um trabalho voluntário mais estruturado e mais profissionalizado, ele será menor. A gente não vai ficar, talvez, gastando tanta energia com operacionalização e vai poder pensar e discutir mais estrategicamente, avançar mais rápido. And I do think you can have an incredible amount of inclusiveness, which includes flexibility, because if you look at AEA or the Canadian, we have academics, we have this, almost the same range as you, of academics, of practitioners, people who do internal evaluators, government people who engage evaluators, quite a large range. The foundations often, the larger foundations, their evaluation shops will be members of CES. So I think it's possible to do, but it's one of those things that you want to make an explicit statement. Flexibility is one of your values. Keep it up front and make sure it's there. Boa ideia. Mais alguma coisa? Claro. Você já tem 16?
Maybe we can get a volunteer. Você já tem 16 anos? Sim. Não sei como falar em espanhol. Fala em como espanhol, sea. todo mundo vai entender. Sim, bueno. Não, tem que falar em português. Porque a tradutora. Pero eu não falo português, pero Sabe, o que sim. posso. Bom, Fala bem. vou tentar. Mas, Marta, é muito interessante vossa experiência. Tantos anos dedicada voluntariamente a formar redes, trabalhar, gestionar rede e isso, não? Eu conheci vossa experiência em Tailândia também, e muito interessante. Mas eu preciso saber quais são alguns pistas, elementos que fazem que uma rede voluntária possa manter-se muito longe tempo. Porque você tem crises também, não? Como todas as redes que nós vivimos. Mas quais são as crises mais importantes que viveu a rede canadense e como resolveram para manter uma vontade coletiva interessada, sem tanto esforço de poucas pessoas que tem que estar animando permanentemente essa rede, não? Sino como ir interessando mais pessoas que se involucrem também e poder manter uma trajetória como a sua rede. Isso. Parabéns aos tradutores. You pose some really good questions. Now it's time for me to air our dirty laundry, is it? Because in fact, you're right, every organization goes through crises. Every organization has challenges. In fact, I think there's a slide up there about it. Growth creates challenges, and you need to talk about it. You need to be able to articulate your values. You need to have openness in discussing things. There can be tensions. I know over the last few years, we have actually been evolving because we've reached a point where, although we're a formal organization, we're staffed by a secretariat. We don't have, like AEA has, staff that's dedicated to CES. We engage a company whose first interest is the company, right? We're one of their clients. And sometimes that can be challenging. So we are wanting actually to move more towards a model where there will be staff. And there's some people who agree with it, some people who don't agree with it. There's certainly challenges in moving to that model. I think what we'll end up with in the next year or two is a bit of a hybrid, where we'll continue to use some secretariat services and then have at least one staff person. In fact, we've started that because with the professional designation program, for example, we have a part-time staff that does that. But when I hear you talk about your values, that's something I think that you need to keep first and foremost. What are your values? And it's one of the things that as we've gone through some struggles, that it comes back to what are our values? Our values are that, and I should know these by heart, but one of them is transparency. The commitment to serve members. We're there first for our members. And so no matter what we're planning to do, that's what we need to do. And inclusiveness, that's something that's also very important. So if you keep your fundamental values at the front, no matter what you do, you'll figure out a way to do it right, I believe. That's... Posso fazer uma? Boa tarde. Há uns 3, 4 anos eu tive contato com um texto na Rede Brasileira de Monitoramento e Avaliação. Dá para ouvir? Ok. Há 3, 4 anos eu tive contato com um texto no site da Rede Brasileira de Monitoramento e Avaliação que tratava de standards, de padrões para avaliação. Então havia 4 eixos, um eu não estou lembrando, mas era
eixo de utilidade, eixo de viabilidade, padrões éticos e morais a serem respeitados na avaliação. E eu gostei muito disso, depois se tornou o tema da minha monografia, porque fiquei pensando muito, e dialoga com as duas perguntas, que apesar da heterogeneidade, que é positiva e desejada, a gente precisa também ter um patamar de referência, para que a excelência se torne um padrão, e aí a mediocridade cada vez mais expurgada do nosso meio, da nossa rede de monitoramento e avaliação. Eu lembro que tinha na Bélgica, tinha na Austrália, tinha nos Estados Unidos, não sei se existem esses padrões no Canadá, gostaria de perguntar se existe, se eles são importantes, se eles são utilizados, se eles servem mesmo como referência, e para o grupo, se a gente avança nisso para o Brasil também, para a nossa rede. Yes. There are. Actually, Canada and the United States develop joint standards. And I think I've seen them referred to here, the Joint Standards Committee, and there are 5 categories: utility, feasibility, ethics, and I'm not going to get them all. Anyway, but yes, they do exist. There are also UN standards. The United Nations has developed standards. Very similar. They're not that different. Various governments do it as well. The Canadian federal government has standards and guidelines. If you look at all of them, and it's one of the things that we've actually done, is they're all similar. So there's a foundation from which Brazil could develop their own standards. You know, there may be some things that you would say it doesn't apply here. Another thing you might say is missing, so you would add something. But you have a foundation on which to develop something, because the rest of the world, has already been doing it for quite a bit. And it's actually occurring within Brazil, too, with, you know, some of the UN evaluations that get done. So. Acho que eu vou fazer uma pergunta na linha do financiador, pensando na sua pergunta, Felipe, e aí uma provocação para nós todos e para você também, Marta. I'm going to provoke you. Pensando na perspectiva do financiador e aqui no Brasil, nessa ideia também do jeitinho brasileiro, e aí na pergunta que o Felipe encaminha, é isso que você está dizendo, Felipe, pensando na rede como uma agência ou uma arena de acreditação? Porque, por exemplo, eu estou imaginando que se eu sou um financiador, mas eu não tenho expertise para fazer avaliação. Nunca fiz. Sou o que fornece o recurso, mas de uma maneira muito pouco orientada, muito subjetiva, muito influenciada por movimentos diversos. E na medida em que eu não, pensando numa situação em que eu não tenho um grupo interno de avaliação, e penso talvez se vou contratar isso fora, o que na verdade a gente podia vislumbrar para a rede, ou o que você estava pensando nisso, não é? Porque me lembrei da conversa de ontem, da reunião do comitê, e que essas coisas acabaram aparecendo e que a gente também está nesse momento de pensar nisso no caso do Brasil. Eu queria te escutar também, Marta, por conta da sua experiência. Yes, okay. I'm just, you ask 3 or 4 questions, really, don't you? Part of it you're asking about standards, what makes a good evaluation. And you're also asking what makes a good evaluator. And the two go hand in hand, because a good evaluator should be familiar with the standards, and the standards should be viewed by the evaluator as the minimum. If you can go better than that, that's great.
To know whether an evaluator has competency, that's a harder one to answer. Even with the Canadian Evaluation Society, if you're a credentialed evaluator, it doesn't guarantee that that person will do a good evaluation. But it gives a better chance because they have demonstrated competencies that are needed. But one of the best ways, and this is still, even if you have credentialed evaluators, is what people who are looking at responses, at proposals do, is they know what they want to get out of this evaluation. They know what they're looking for, and they rate the proposals according to whether they believe that particular team will give them what they need. And they also check references. And I think, those sorts of things still are important, whether you have credentialed evaluators or not. So, and I think we're just about at our time. Did you want to say something before we go? Eu quero. Nós já tivemos no comitê gestor algumas discussões sobre standards, né, de alguma forma, de pensar padrões de avaliação ou pensando até boas práticas de avaliação que nos norteariam esses standards. No entanto, sempre tem uma preocupação por parte de algumas pessoas, assim, porque sempre quando se faz standards ou padrões, pode ter uma certa homogeneização, porque também há uma classificação, uma hierarquização, né? E, por exemplo, pode ser que alguém faça uma avaliação extremamente inovadora, que está fora de todo o mainstream, sim, né, da avaliação, mas que, sei lá, daqui a 10 anos pode ser importante, porque também as inovações elas têm, né? Então, como encontrar esse standard, né, sem pensar numa hierarquização, numa classificação, porque afinal no Brasil a gente tem o jeitinho, mas a gente tem poderes e hierarquias muito bem instituídas, sabe? Né? Não é uma coisa tão simples assim. Né? É um jeitinho, mas existem avaliações de determinados demandantes e de outros nem tanto, né? Enfim, outros órgãos de controle, né? Então, enfim, o que é de fato uma estandardização, né? Ela daria para cobrir uma heterogeneidade, uma diversidade, uma processualidade na cultura avaliativa, né? Incluindo inovações, mudanças. Não sei se vocês se depararam com esse debate lá no Canadá. Well, you actually strike home to something very near and dear to me, because nothing drives me crazier than saying, like, our federal government has very rigid guidelines, and there are some departments that just apply it, whether it applies or not. And that drives me crazy, because the evaluations end up lousy. You do it for the sake of doing the evaluation. You have to do it every 5 years, whether it needs it or not. And you have to do it in exactly this way, which may not be appropriate. And I think it's important to emphasize standards should not mean standardization. And that a standard, if you look at it, in fact, the standards say you have to take into account diversity. You have to have the right design for the situation. Those are the kinds of standards that you want, not ones that say you should evaluate a program every 5 years, you should do a process evaluation, and these questions you ask. You should do an outcome evaluation, and these are the questions you ask. No, those aren't standards. I won't even say what it is, because I won't be that impolite. But those aren't standards. Standards, in fact, should give you the framework in which to be flexible and still do outstanding evaluations, I think.
Ok, já estamos no nosso tempo, infelizmente. Queria agradecer a todos. E a Tayana vai chamar. Queria agradecer a Marta muito, muito pela sua presença. Ficou aqui tanto tempo, né, esperando e nem sempre entendendo. Agradecemos muito a sua disposição de estar aqui, de nos ajudar daqui para frente. Agradecer ao nosso menino de 16 anos, ao nosso financiador. Muito obrigada, esperamos contar com vocês sempre. Só agregando a gente também fica louco aqui, né? Com todas essas demandas. Né? Tem uma coisa que nos deixa loucos também, como lá no Canadá. Né? Isso que você apontou. Né? Agradeço.